Primeiro, eu acho que eu vou começar com um assunto mais quente, que são esses protestos que aconteceram tanto na sede da 777 na Barra da Tijuca, quanto no CT Moacir Barbosa. A princípio, pelo que eu pude ver, se eu estiver errado, por favor me corrijam, porque hoje eu passei o dia inteiro em outras funções também, estudei bastante pro jogo da Argentina e tava lá no SBT também. A princípio, pelo que eu vi, dos vídeos que eu vi, das coisas que aconteceram, foi um protesto pacífico, que talvez tenham direcionamentos errados nesse protesto. Eu vi gente cobrando o Ryan, por exemplo. O que o Ryan tem pra resolver nessa situação? O Miranda também foi outro que foi cobrado, e o Miranda nem vem jogando. Mas, majoritariamente, pelo que eu vi, de forma pacífica. E vamos lá. Obviamente, a gente sabe também que foi um protesto organizado pela Força Jovem. É um ano de eleitoral. É um ano onde, de toda forma, a gente sabe que é complicado na história do Vasco, mas é bem diferente, principalmente em relação aos últimos anos e às últimas eleições. Hoje, a SAF é o futebol do Vasco da Gama. Quando a Força Jovem, por exemplo, coloca lá um cartaz fora SAF, não faz sentido. Não faz o mínimo sentido fora 777, porque não adianta, gente. Pensando no preto e no branco, a SAF agora é do Vasco da Gama, é da 777, e falar fora SAF como se fosse um protesto não faz muito sentido. Agora, sobre todas as outras reivindicações da torcida, acho completamente justo, tá? Acho completamente justo. Se o protesto é pacífico, sou completamente a favor de um protesto pacífico de um time que está na zona do rebaixamento, de uma equipe que está passando por dificuldades financeiras, e a gente vai trazer todas elas aqui, querendo ou não. O torcedor, muitas vezes, ele confunde, e eu falo isso pra vocês aqui em outras oportunidades, quando eu trouxe as notícias aqui também em relação às dívidas do Vasco, muita gente se voltou contra mim. Ah, o Pedrosa só quer tumultuar o clube. Ah, Pedrosa, precisava disso agora? Precisava sim, cara. Sabe por quê? Porque o torcedor precisa sempre saber o que está acontecendo dentro do clube. E se hoje a gente tem uma crise agravada dentro do clube, é muito porque a comunicação do Vasco da Gama, e não digo o setor de comunicação, mas a forma como o clube se comunica é muito ruim. A forma como o clube se posiciona diante do seu torcedor é muito ruim. Isso tudo causa rusga, isso tudo causa problemas, isso tudo causa até o não entendimento do torcedor. E quando a gente fala assim, ah, Pedrosa, poxa, agora é uma empresa. De fato, agora é uma empresa. Mas não é uma empresa onde você vende sua roupa, onde você faz uma unha, onde você vende uma bala. Não é essa empresa. É uma empresa que tem mais de 15 milhões de torcedores. É uma empresa que conta e foi construída com o amor e também a paixão do vascaíno. Inclusive o estádio de São Januário, e o Vasco só está de pé hoje por conta de sua torcida. Então, querendo ou não, por mais que não esteja ali que o Vasco tem que dar satisfação, que o Vasco tem que falar, o Vasco tem que dar satisfação sim. O Vasco precisa falar sim. O Vasco precisa se comunicar com o seu torcedor sim. Porque na hora do diretor técnico Abel Braga falar que o torcedor não ia mais sofrer, o que acontece? Aparece na Vasco TV, tem videozinho, tem pronunciamento. Na hora que as coisas estão boas, o senhor Luiz Melo também aparece lá para fazer coletiva. O Paulo Brax é outro também que aparece para fazer coletiva. Quando tá bom, todo mundo aparece. Quando tá ruim, ninguém. E aí eu já começo com a primeira notícia da semana, que é a seguinte. O Paulo Brax pretende dar uma entrevista coletiva nessa semana para falar sobre o futebol, que é o assunto da pasta dele. E a gente vai trazer outras informações sobre, de forma geral, que afeta o futebol, é claro, mas adianto para vocês uma informação que falei hoje no SBT Sport Rio também, e volto a falar aqui. O Paulo Brax deve dar uma coletiva nessa semana para falar sobre o momento do futebol do Vasco da Gama. O entendimento dele, do Barbieri e também do Vasco da Gama, desses jogadores, é que sim, estão deixando a desejar. Sim, o Vasco da Gama está numa situação que ninguém previa. E que a 777, junto com essa diretoria do Vasco, vendeu para o torcedor do Vasco também que não haveria mais sofrimento. Então nada mais justo do que colocar a cara e explicar para o torcedor. E aí, falando ainda de futebol, e obviamente das coisas que vocês mais gostam de falar, primeiro obrigado aí Remo Noronha,
de Física e Matemática. Eu vou ler seu superchat depois, só tô registrando aqui, ó. Eu sempre deixo os superchats para depois do raciocínio, para que a gente não perca esse raciocínio e também a gente possa falar sobre tudo e depois eu leio os superchats, tá bom? A informação que eu obtive ontem é que o Paulo Brax foi a 777 lá no mês de abril, foi à França e encontrou com eles, inclusive a foto da thumb do nosso vídeo aqui, e nesse encontro ele pediu o adiantamento, pelo menos de garantias, para que ele pudesse fazer contratações de peso na janela de julho nessa temporada. Aí, você vai falar, Pedrosa, quanto? Vai adiantar os 190 milhões que estão previstos para setembro? Gente, eu não sei. O que me foi passado e o que eu pude apurar é que o Vasco fez sim uma solicitação à 777 para que pelo menos garantias fossem dadas ao clube, para que aí sim o Paulo Brax pudesse trazer de 3 a 4 jogadores para serem reforços titulares, ou seja, jogadores que chegam para resolver. Porque é sim do entendimento da diretoria do Vasco que o elenco tem deficiências. Que o elenco precisa de peças em que não só aumente a experiência desse elenco, mas também aumente a qualidade técnica desse elenco. Principalmente um primeiro volante, um meia, camisa 10 e um ponta esquerda. Além de outra posição, como por exemplo, um reserva para o Pedro Raul. Esse é o entendimento da diretoria. A própria diretoria faz a meia-culpa de que, de fato, o trabalho não deu certo. Até aqui o Vasco faz um campeonato brasileiro sofrível. Até aqui a temporada do Vasco é preocupante. E esse adiantamento foi pedido. Aí você vai me falar, Pedrosa, já teve resposta? Não, não teve resposta. O que eu ouvi do próprio Paulo Brax conversando com ele foi, Pedrosa, é o seguinte, eu não vou agir de forma errada na conduta que eu tenho com o próprio clube. Todas as contratações que foram feitas no início dessa temporada, elas foram feitas com o aval do CEO, Luiz Melo, e da 777. Então, por exemplo, já trago para outro assunto. Quando o Vasco da Gama começa a dever Atlético Tucumã, São Paulo, Corinthians, entre outros, Nacional do Uruguai, entre outros times por conta das compras que fez em relação aos parcelamentos, o Paulo Brax contou com o que falaram para ele que tinha em caixa, que ele poderia comprometer. E essa conta não está fechando. Alguma coisa está errada. Porque se prometeram para ele e estão atrasando, hoje o Vasco só tem dinheiro em caixa para poder cumprir custos operacionais, o Vasco não tem dinheiro para fazer contratações, alguma coisa deu errada. Alguém errou. E é exatamente esse questionamento que a gente gostaria de fazer ao senhor Luiz Melo e a todo mundo que responde pelo Vasco da Gama. Porque se estão pedindo o adiantamento de setembro para agora para fazer contratações, é porque não sobrou dinheiro. Se usaram o dinheiro do Andrei para fazer fluxo de caixa e se apropriaram de um dinheiro que já deveriam ter feito o pagamento para o garoto desde janeiro, parcelaram, não pagaram. Inclusive, já adianto outra notícia aqui, a ação na justiça já está correndo e o Vasco vai receber a notificação para pagar, e se não pagar, vai ser penhorado dos cofres do clube, caso tenha o valor lá, que são mais de 8 milhões de reais, alguma coisa está errada. E aí quando eu falo sobre comunicação do clube, é esse momento que o torcedor precisa ser avisado pelo clube. Porque eu não controlo as contas do Vasco. Eu apuro informações. E a informação que eu tenho é que o Vasco continua tendo problemas para pagar os seus clubes que ele comprou jogadores. Não só isso. Tem credores na fila também. Inclusive, um deles é o presidente Jorge Salgado, que tem milhões emprestados ao Vasco e não vem recebendo. E aí, é uma questão que ele tem que resolver também lá dentro do clube. Porque não tem ninguém melhor em relacionamento do que ele para poder cobrar o clube. Então é só mais um motivo. É só mais um motivo. Então assim, alguém tem que se explicar. E ninguém vem explicar. Cadê o dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? Ah, tudo bem.
Até dezembro do ano passado, o Vasco pagou cerca de 100 milhões de reais em dívida. O Vasco continua pagando o RCE e atrasou o RCE nesse mês. Pagou depois. Ué, cadê o dinheiro? Ninguém explica nada? Porque assim, eu não vou ficar aqui fazendo dedução. O que eu trago pra vocês é informação. E a informação que eu tenho é que o Vasco continua tendo problemas para honrar seus compromissos. Salário está em dia, direito de imagem está em dia. Agora, os outros compromissos que o Vasco tem, devendo Andrei, os outros compromissos que o Vasco tem, como pagar parcela de jogadores que foram comprados nessa temporada, o Vasco está tendo problemas. E ninguém explica nada. Tem que explicar. Agora o Gladson falou assim, fulano tá roubando. Não acredito em nada disso. Roubo, pelo amor de Deus. Uma empresa ela tem que prestar balanços. Não acho que esteja existindo problemas nesse sentido dentro do Vasco da Gama. O problema para mim maior é a falta de transparência do clube com o torcedor. O clube precisa se explicar. Por que o diretor de futebol está pedindo adiantamento para fazer a contratação no meio do ano? E assim, já adianto para vocês. Se não tiver o adiantamento, ou pelo menos as garantias desse adiantamento, o Vasco vai continuar sofrendo até setembro. Não vão vir contratações de peso. Isso não vai ser feito. O Vasco não vai deixar de contratar, Pedrosa? Não, não vai deixar de contratar. Porque você pode conseguir contratar sem ter dinheiro em mãos. Você pode fazer uma proposta por jogadores que estão em fim de contrato e usar luvas para você diluir essas luvas no contrato. E aí você contrata um atleta com alto salário, mas sem custo de compra. Agora, a compra, se não adiantar e se não der garantia, não vai ter. Não vai ter. A expectativa é que aconteça. Pelo menos um adiantamento de garantias. Para que o Vasco possa comprar jogadores ou ter grana suficiente para fazer grandes propostas. Agora, no momento, isso não está acontecendo. Eu repito, gente, e eu estou repetindo isso aqui a todo momento. Eu fui extremamente criticado, achincalhado, quando eu falei sobre a situação do Andrei. Eu falei pra vocês, gente, o Andrei pode não estar jogando bem, pode estar sendo o que for, mas existia um compromisso do Vasco com o Andrei. E o Vasco não está cumprindo esse compromisso. Ele está se apropriando do dinheiro do garoto para fazer fluxo de caixa. E aí todo mundo, tranquilo, fluxo de caixa é normal, é estratégia. Que estratégia é essa? Que estratégia é essa de sofrer ação na justiça? Que estratégia é essa que você pode ser penhorado? Eu nunca vi. Eu não sou nenhum fenômeno matemático, financeiro, eu não sou contador, não sou. Mas, meu parceiro, das contas da minha casa, eu consigo me virar. Se eu não tô conseguindo pagar alguém, se eu tô usando o dinheiro de alguém para poder resolver as contas da minha casa, e essa pessoa pode me processar, eu não sou maluco. Eu vou pagar a pessoa.